interpretar um texto? Vem comigo que eu tenho 4 dicas imperdíveis para acabar com a sua dificuldade de interpretação de textos. Número 1. Escanear o texto. Isso significa que quando você tiver com o texto nas mãos, você não vai começar lendo de uma vez pelo primeiro parágrafo. E sim, você vai analisar o texto globalmente, ou seja, você vai ver o título, o subtítulo, se tiver, os outros elementos que compõem o texto, inclusive elementos não textuais, como fotos e ilustrações. Se tiver olho, o olho normalmente está naquelas notícias jornalísticas, no meio das colunas tem um destaquezinho. Então, o título é o mais importante porque é o que resume a notícia. Então, as principais informações devem estar no título. Você vai fazer, então, o escaneamento do texto para depois começar a leitura. Assim, você já tem uma noção do que aquele texto vai tratar. Número 2. Ler em blocos. Há um estudo que afirma que para uma boa interpretação de texto, nós precisamos cumprir os 3 R's. Registrar, recitar e reler. Então, quando você tiver com o texto e já tiver feito o escaneamento, você parte para a segunda etapa, registrar. Leia os 2 primeiros parágrafos e registre mentalmente aquilo que você leu, certo? Parte 2, recitar, significa resumir. Então, você registrou mentalmente aquilo que está escrito nos 2 primeiros parágrafos, resuma brevemente o que aquilo quer dizer. Passo 3, releia. Feito isso, você dá seguimento ao texto. Número 3. Marcar as palavras importantes ou desconhecidas. Se você está fazendo uma leitura na sua casa, você marca as palavras desconhecidas e vai buscá-las no dicionário. Assim, você compreende o texto globalmente e também aumenta o seu vocabulário. Palavras importantes. Essas servem principalmente para quem está lendo os textos de apoio para escrever a redação. Isso porque as palavras importantes vão te ajudar a dar um direcionamento para a hora de você escrever. E aqui eu cito um exemplo. Achei essa matéria do UOL falando sobre os refugiados afegãos que estão no Brasil. Então eu citei aí uma palavra altiva, que eu não conheço. E aí suponha que a sua redação é sobre o tema O Brasil como refúgio para imigrantes. Então você vai grifar as palavras que se relacionam com esse texto, que depois podem te dar um norte na hora de você escrever. Então aqui, ó, acolhida humanitária, grifei. Então a gente já vai ver aí, perceber que o Brasil está fazendo essa acolhida humanitária. Como interpretar um texto? Parte 2. Na parte 1 desse vídeo, eu dei as 3 dicas: escanear o texto, fazer a leitura em blocos e marcar palavras. E agora, na parte 2, então, eu venho com a 4ª e última dica para fazer uma interpretação de texto melhor e diminuir a dificuldade. E a 4ª dica é fazer as inferências textuais. O que isso significa? Isso significa que quando você vai ler um texto, você tem que pensar o que aquilo pode significar. Vamos dar um exemplo sem pensar textualmente para ficar mais claro do que se trata essa inferência. Suponha que você está na rodovia, andando com seu carro tranquilamente na faixa da direita, quando de repente vem um carro em alta velocidade na faixa da esquerda e outro atrás. Eles passam você, o outro vai para a direita e eles começam a tirar racha. Bem, qual a inferência que você pode fazer dessa situação? Que eles vão bater, muito provavelmente, vão se acidentar e algo mais grave pode acontecer. Isso é uma inferência, é o que a gente pode tirar de uma situação. Claro, isso pode acontecer? Pode, como pode não acontecer. Textualmente é a mesma coisa. O autor, ele vai escrever e daquilo que está escrito a gente pode tirar conclusões, ou seja, a gente pode levantar hipóteses sobre aquilo que está sendo dito, certo? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Olha só o título dessa reportagem. O Talibã levou tudo o que eu tinha. Família afegã conta sua saga no Brasil. O que a gente pode inferir a partir desse título? Que o Talibã é uma organização boazinha, que está em prol dos direitos humanos? Não, pelo contrário, a gente pode inferir que o Talibã é um grupo terrorista que volta ameaçando as mulheres, ameaçando os direitos humanos, enfim, isso que a gente pode inferir. Então, essa inferência é muito importante para a gente poder levantar hipóteses
e colocar nos nossos argumentos. E muitas vezes no próprio texto as nossas inferências vão se confirmar. Então, essas foram as 4 dicas para você interpretar o texto melhor, com menos dificuldade. Se você não assistiu a parte 1, já clica e assiste, vou deixar aqui em cima. E coloca isso em prática e depois me conta como é que foi, se melhorou a sua interpretação de texto ou não. Espero vocês, aqui tem dica de português diariamente. Um beijo e até a próxima!